Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade a este grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias. Encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura os livros de Atos, capítulo 17 e 18, e o livro de Hebreus, capítulo 1 e 2. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando neste grande propósito com a leitura dos livros. Mas antes de iniciarmos, separe a sua Bíblia, o caderno, a caneta e vá para o seu local secreto de oração e adoração. Preste atenção na mensagem, faça as anotações que é importante para que você esteja conectado ao reino de Deus. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 17. Em Atos 17 diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, e ouviram estas coisas, tendo porém recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava, Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos,
contendia com ele, e uns dizia: que quer dizer este paroleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos, atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher, por nome Damaris, e com eles outros. Amém, e graças a Deus. No capítulo 17, destaca o versículo 11, examinando cada dia nas Escrituras. O exemplo dos crentes bereanos serve de modelo para todos quantos ouvem os pregadores e ensinadores expondo as Escrituras. Nenhuma interpretação ou doutrina deve ser aceita sem exame. Pelo contrário, tudo deve ser examinado cuidadosamente, mediante o estudo pessoal das Escrituras. A palavra traduzida examinar do grego anacrino significa peneirar para cima e para baixo, fazer um exame cuidadoso e exato. A pregação bíblica deve levar os ouvintes a se tornarem estudantes da Bíblia. A veracidade de toda a doutrina deve ser averiguada de conformidade com a palavra de Deus. No versículo 16, destaco: o seu espírito se comovia. Vendo a idolatria e a corrupção moral, Paulo ficou indignado e contristado. Seu espírito se comovia, vendo o povo perdido e carente de salvação. Paulo revelou a mesma atitude de Jesus ante
o pecado e sua obra destrutiva. Uma atitude de ira santa contra o pecado e a moralidade deve ser comum a todos os que têm o Espírito de Cristo, pela causa de Cristo e da salvação dos perdidos. Nosso espírito deve insurgir-se contra o pecado exposto nas Escrituras, pois ofensivo a Deus e destrói a raça humana. No versículo 30 destaca: anuncia agora a todos que se arrependem. No passado, antes do pleno conhecimento de Deus, manifesta a raça humana através de Jesus Cristo. Deus deixou impune a ignorância humana quanto à sua pessoa, bem como boa parte do pecado humano. Agora, com a plena e perfeita revelação de Deus através da vinda de Cristo, a palavra de Deus ordena a todos que se arrependam e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não haverá exceção, pois Deus não tolerará os pecados de quem quer que seja. Todos devem abandonar seus pecados, ou serão condenados. O arrependimento está bem claro, é essencial à salvação. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 18. Em Atos 18 diz: E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: Vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os justos concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém,
e saudando a igreja, desceu a Antioquia, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus, querendo ele passar a Acaia. O animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém. E graças a Deus. No livro de Atos, capítulo 18, dos versículos 1 a 18, destaca o versículo 3. Do mesmo ofício, Paulo exercia uma profissão além de pregar o Evangelho. Ele fabricava tendas e ganhava a vida assim, enquanto viajava ou ficava hospedado com alguém. Fica claro, por exemplo, de Paulo, que os pastores que precisam trabalhar para ajudar no sustento de si, mesmo de sua família, não têm o seu ministério interior aos dos outros. A vocação ministerial, que inclui uma outra secular, uma profissão, tem procedente bíblico e até mesmo apostólico. No versículo 9 destaca o não temas. Este trecho revela os sentimentos internos e humanos do apóstolo. A oposição e o ódio a Paulo e ao Evangelho estavam aumentando, e ele começava a recear e hesitar quanto à sua permanência em Corinto. Esse mesmo sentimento ocorre às vezes no coração de todos os fiéis de Deus, até mesmo em homens como Elias e Jeremias. Ocorrendo isso, Deus socorrerá seus santos, fortalecendo seus corações. A promessa da sua presença é suficiente para livrá-los do medo e dar-lhes a certeza e a paz necessária para cumprir-se a vontade de Deus para as suas vidas. E por fim, o versículo 10. Porque eu sou contigo. Preste atenção nesta mensagem. Estas palavras de Cristo, dirigidas a Paulo, não se referem à sua presença geral em todos os lugares, isto é, sua onipresença. Pelo contrário, refere-se à sua presença específica entre os seus servos. Tal presença de Cristo significa que Ele pessoalmente está ali para nos comunicar sua vontade, amor e comunhão. Ele está presente entre nós para agir em todas as situações da nossa vida, para abençoar, ajudar, proteger e guiar. Primeiro, podemos aprender mais desta vontade de Cristo conosco, examinando os trechos do Antigo Testamento em que Deus declarou que estava pessoalmente com seus fiéis. Quando Moisés temeu voltar ao Egito, Deus lhe disse: Eu serei contigo. Êxodo 3, versículo 12. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, depois da morte de Moisés, Deus prometeu: serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1, versículo 5. E Deus encorajou Israel com estas palavras: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Não temas, pois, porque estou contigo. Isaías 43, versículos 2 a 5. Segundo, no Novo Testamento, Mateus declara que o propósito da vinda de Jesus ao mundo foi tornar em realidade concreta a presença de Deus entre seu povo. Seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. De novo, no fim do seu evangelho, Mateus registra a promessa que Jesus legou aos seus discípulos: Eis que eu estou convosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20. Marcos termina seu evangelho com as palavras:
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. No versículo 10, destaco: porque eu sou contigo. Estas palavras de Cristo, dirigidas a Paulo, não se referem à sua presença geral em todos os lugares, isto é, sua onipresença. Pelo contrário, refere-se à sua presença específica entre os seus servos. Tal presença de Cristo significa que Ele pessoalmente está ali para nos comunicar a sua vontade, amor e comunhão. Ele está sempre presente entre nós para agir em todas as situações da nossa vida, para abençoar, ajudar, proteger e guiar. Primeiro, podemos aprender mais desta verdade de Cristo conosco, examinando os trechos do Antigo Testamento em que Deus declarou que estava pessoalmente com seus fiéis. Quando Moisés temeu voltar ao Egito, Deus lhe disse: eu serei contigo. Quando Josué assumiu a liderança de Israel depois da morte de Moisés, Deus prometeu: serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E Deus encorajou Israel com estas palavras: quando passares pelas águas, estarei contigo. Não temas, pois, porque estou contigo. Segundo, no Novo Testamento, Mateus declara que o propósito da vinda de Jesus ao mundo foi tornar em realidade concreta a presença de Deus entre seu povo. Seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. De novo, no fim do seu evangelho, Mateus registra a promessa que Jesus legou aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias. Marcos termina o seu evangelho com as palavras: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. No versículo 23 destaco, confirmando a todos os discípulos. Assim começa a terceira viagem missionária de Paulo. Ele parte para visitar as igrejas fundadas na primeira viagem e na segunda. Paulo jamais ganhou convertidos para depois esquecê-los. Empenhava-se de igual modo no discipulado desses novos crentes, fortalecendo-os no caminho de Cristo. Todos os novos crentes devem ser, sem demora, procurados por cristãos firmes na fé, que orarão com eles, lhes ensinarão como viver a vida cristã e os motivarão a reunir-se com outros crentes para adoração, oração, ministração da palavra e as manifestações do Espírito Santo para o bem de todos. Conhecendo somente o batismo de João. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Nesta ocasião era limitada a compreensão que Apolo tinha do Evangelho. Aceitar o batismo de João era crer em Jesus como o Messias crucificado e ressurreto. O que ele ainda não sabia era que o próprio Jesus agora batizava todos os crentes com o Espírito Santo. Os crentes de Éfeso estavam em situação bem semelhante. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 1. Em Hebreus 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz:
o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra e os céus. São obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém, e graças a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 1, destaco: falou-nos pelo Filho. Vamos compreender a mensagem nos versículos 1 e 2. Esses dois primeiros versículos estabelecem o tema principal deste livro. No passado, o instrumento principal de Deus para a revelação foram os profetas, mas agora ele tem falado ou se revelado pelo seu Filho Jesus Cristo. É o supremo sobre todas as coisas. A palavra de Deus falada diante seu Filho é final. Ele cumpre e transcende tudo o que foi anteriormente falado da parte de Deus. Absolutamente nada, nem os profetas, nem os anjos, têm maior autoridade do que Cristo. Ele é o único caminho para a salvação eterna e o único mediador entre Deus e o homem. O escritor de Hebreus confirma a supremacia de Cristo ao enumerar dele 7 grandes revelações. No versículo 3 destaco: assentou-se à destra. Depois de Cristo ter efetuado o perdão dos nossos pecados mediante a sua morte na cruz, assumiu seu lugar de autoridade à destra de Deus. A atitude redentora de Cristo no céu envolve seu ministério de mediador divino, de sumo sacerdote, de intercessor e de batizador no Espírito. Mais excelente que os anjos. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Jesus é superior aos anjos pela mesma razão que ele é superior aos profetas. Ele é o Filho. Os anjos desempenham um papel importante na ortoga do concerto do Antigo Testamento. O autor, escrevendo aos judeus crentes, estabelece a superioridade de Cristo sobre os anjos, recorrendo ao Antigo Testamento. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Vemos esse fato claramente na devoção de Cristo à justiça e na sua aversão à iniquidade, na sua vida, no seu ministério e na sua morte. Primeiro, a fidelidade de Cristo ao seu Pai enquanto ele estava na terra, conforme ele demonstrou pelo seu amor, a justiça e a sua aversão à iniquidade, é a base para Deus ungir seu Filho. Da mesma maneira, a unção do cristão virá somente à medida que ele se identificar com a atitude do seu mestre para com a justiça e a iniquidade. Segundo o amor do crente, a justiça e seu ódio ao mal crescerá por 2 meios. Ponto número 1. Crescimento em sincero amor e compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado. E ponto número 2. Por uma sempre crescente união com o nosso Deus e Salvador, do qual está dito: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Dos anjos. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Anjos, do hebreu malak, do grego angelos, significa mensageiro. Os anjos são descritos como mensageiros e servos de Deus, criados antes da terra. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 2.
Em Hebreus 2 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. E o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, o coroastes e o constituísse sobre as obras de tuas mãos? Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém, graças a Deus. No capítulo 2, destaca os versículos 1 a 3, para que em tempo algum nos desviemos delas. Uma das razões por que o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre a dos profetas e dos anjos é enfatizar diante dos que experimentaram a salvação em Cristo, que deve levar muito a sério o testemunho e doutrina originais de Cristo e dos apóstolos. Por isso devemos dar muita atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. Primeiro, a negligência, o descuido ou a falta de interesse é desastroso. O crente que por negligência desconhece a verdade e os ensinos do Evangelho corre o grande perigo de ser arrastado rio abaixo além do porto seguro, onde não há mais segurança. Segundo, assim como todos os endereçados de Hebreus, todo cristão é tentado a tornar-se indiferente para com a palavra de Deus. Por causa de descuido e desinteresse, é fácil começarmos a prestar menos atenção às advertências de Deus, cessarmos de perseverar em nossa luta contra o pecado e, aos poucos, desviar-nos do Filho de Deus, Jesus Cristo, testificando Deus com ele.
Preste atenção na mensagem no versículo 4. Espírito Santo, através do escritor de Hebreus, reafirma que Deus confirmou e aprovou a mensagem do Evangelho com sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo. Depois da sua ressurreição, Cristo prometeu que a confirmação milagrosa da mensagem do Evangelho acompanharia todos aqueles que crescem. Deus deseja que o testemunho do crente seja mais do que simples palavras. Ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Neste mundo caído, dominado por Satanás, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Porém, Jesus já está coroado de glória e de honra no céu. E isso significa que os poderes malignos do mundo estão condenados à ruína total e ao julgamento. Provar-se a morte por todos. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Cristo experimentou a humilhação e o sofrimento da morte em favor de todos. Sua morte não foi uma expiação limitada, segundo afirmam alguns, posto que ele suportou o castigo dos pecados de toda a humanidade. Sua morte é eficaz em favor de todos quantos o aceitam. Consagrar-se pelas aflições. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Isso não significa que Cristo precisava tornar-se moral e espiritualmente perfeito. O que foi aperfeiçoado foi seu papel de príncipe ou guia, aquele que vai adiante para abrir caminho para os outros seguirem. Ele somente poderia ser o Salvador perfeito de todos quantos creem se, primeiramente, suportasse o sofrimento e a morte como ser humano. Sua obediência e morte na cruz qualificaram-no como o representante perfeito da humanidade caída e para levar sobre si a penalidade do pecado em favor deles. O que santifica? Preste atenção na mensagem no versículo 11. O que santifica é Cristo, e os que são santificados são os que foram redimidos da culpa do poder do pecado e separados como o povo de Deus. A consagração de Cristo para morrer por nós abre o caminho para a nossa santificação. Participam da carne e do sangue. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Porque aqueles que Jesus veio redimir são carne e sangue, isto é, são humanos. Ele também teve que tomar sobre si a natureza humana, pois somente como ser humano genuíno, ele teria as qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem e para livrá-los do temor da morte, ao prometer-lhe a vida eterna com Deus. Misericordioso e fiel sumo sacerdote. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Cristo se tornou um com a humanidade a fim de se tornar sumo sacerdote e, assim, representar os crentes diante de Deus. Primeiro, nesse ministério, a morte do Filho faz expiação ao remover a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. Como resultado, agora podemos aproximar-nos de Deus com confiança. Segundo, o Filho, com misericórdia, compadece-se de nós quando somos tentados e nos socorre, porque Ele, como ser humano, experimentou sofrimento, provações e tentações, porém, sem pecar. Ele pode socorrer. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Quando somos tentados a afastar-nos de Deus e a nos entregar ao pecado, devemos orar a Cristo, pois Ele triunfou sobre a tentação e agora, como nosso sumo sacerdote, promete que nos dará força e graça suficiente para resistirmos ao pecado. Nossa responsabilidade é nos aproximarmos dele nos tempos de aflição. Sua responsabilidade é socorrer-nos em tempos de necessidade. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Reveja todas as suas anotações, caso seja necessário, ouça novamente. É importante que você esteja conectado ao reino de Deus para que a sua vida seja transformada. Oremos. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Senhor, hoje eu declaro as maravilhas do teu nome. Tu és meu Salvador, Pai.
Agradeço por seu sacrifício na cruz. Tu és meu Senhor e Rei. Eu te respeito e amo te obedecer. Tu és meu amigo. O Senhor me fez seu herdeiro. Sou filho de Deus. Tu és minha justiça. Eu permaneço firme com Deus por causa de seu sangue. Tu és meu provedor. Tu és minha provisão e minha suficiência. Aquele que sara meu espírito, corpo e alma. Hoje a minha mente e emoções irão servir os teus propósitos. Meu pastor, conselheiro e paz. Tu és minha vitória. Tu és aquele que me protege de todo mal. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém e graças a Deus.